A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos a mais uma aula desse trimestre. Eu me chamo Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade Franca, no interior de São Paulo. E hoje, a convite do nosso irmão presbítero Murilo Alencar, estaremos ministrando a lição de número 8, que tem como título A Resistência de Mardoqueu. Então, nós iremos fazer uma aula maravilhosa, uma aula cheia do Espírito Santo, uma aula cheia de conteúdos, para que você possa ministrar dentro da sua sala com excelência, ok? Então, desde já, eu agradeço a Deus pela oportunidade, ao nosso irmão Murilo, pelo privilégio de estar ministrando no seu canal, Abra a Jaula. Então, você que já é seguidor dele, continue curtindo, continue comentando, continue compartilhando os vídeos desse canal, que tem edificado aí milhares e milhares de pessoas. Amém? Conta aí com a sua força e com a sua ajuda para esse maravilhoso canal que tem feito aí um trabalho excepcional. Amém? Então vamos lá. O nosso textuário vai dizer o seguinte: então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: por que transpassas o mandato do rei? Então aqui fala de uma resistência da parte de Mardoqueu concernente à posição de se curvar e de se ajoelhar perante Amã. A verdade prática vai dizer o seguinte: como cristãos, somos sujeitos, ou seja, sujeito é cativo, sujeito é dominado, sujeito é submisso, sujeito é subordinado. Então, como cristãos, somos sujeitos a conflitos. Conflitos é a disputa entre duas ou mais partes. Esses conflitos são éticos, são morais, e dentro desse conflito ético e moral ao qual nós estamos sujeitos, o autor vai dizer aqui na verdade prática, mas devemos decidir. Decidir é cortar. Devemos decidir sempre de acordo com qual é o nosso parâmetro? A vontade e a orientação de Deus, ok? Então vamos aqui para a leitura bíblica em classe. Nós vamos abranger o capítulo de número 2, versículo de número 21 ao 23, e também o capítulo 3, versículo 1 ao 6. Então, resumidamente, em Ester capítulo 2, nós temos a primeira história. Ester capítulo 3, nós temos a segunda história. Ester capítulo 2 vai falar sobre Mardoqueu. Ester capítulo 3 vai falar sobre Amã. E esse episódio de Amã, que introduz o capítulo 3, eu estou falando de um período de 5 anos depois da coroação de Ester, ao qual Amã foi colocado como grã-vizir, ou seja, o primeiro-ministro, o homem que estava somente abaixo do rei, tá bom? Então, nós podemos entender aqui que Ester capítulo 2, principalmente no versículo 17, Xerxes faz de Ester rainha. No versículo 18, a Bíblia vai dizer que o rei deu um grande banquete em honra a Ester e convidou os oficiais e servidores, ou seja, eu tenho 3 grandes banquetes. O primeiro banquete é de 6 meses, o segundo banquete é de 1 semana. Enquanto o primeiro de 6 meses é dado para todos das 127 províncias, governadores, príncipes, nobres, o segundo, que é de 1 semana, é dado aos ricos, aos nobres e aos pobres da capital de Suzã. E esse terceiro banquete é dado e feito em prol da coroação da rainha
Esther. Então ele vai decretar algumas coisas interessantes aqui. Primeiro, ele vai decretar um feriado nacional, ou seja, no reino inteiro. Segunda coisa, ele vai distribuir presentes que somente um rei pode dar. E nas melhores interpretações, aqui é a redução especial dos tributos, talvez por um período de um mês, de um ano, de 6 meses, a Bíblia não especifica, mas houve uma redução especial dos tributos, tá? O versículo de número 19 do capítulo 2, nós vamos ver que Mordecai foi nomeado pelo rei para ocupar um cargo no governo. É por isso que ele tinha um certo acesso à porta do rei, ou seja, ao palácio. Ele não tinha autonomia e autoridade para chegar até o rei, mas ele tinha autonomia e autoridade dentro do governo como membro oficial. E no versículo 20, você vê Esther não contando que era judia devido um pedido do primo Mardoqueu, tá? Então aí você continua aí no versículo de número 21, ok? Então nós temos um resumo bem interessante aqui, que nos dá uma ideia de tudo o que vai acontecer nessa lição. Dentro da nossa introdução, a ascensão de Esther ao trono foi celebrada com grande festa. Assuero decretou o feriado e se mostrou muito generoso, distribuindo presentes aos seus súditos. Então, nada mais é do que essa terceira festa para garantir a afeição do povo para a nova rainha. Lembra que a rainha Vasti, ela havia sido deposta e 4 anos depois, a rainha Esther, ela sobe ao trono. Isso no 7º ano do governo de Assuero, enquanto que a rainha Vasti, ela foi deposta no ano 3º do seu reinado. Então assim, você tem uma festa que vai fazer com que o povo se afeiçoe a esta nova rainha, tá? E é interessante quando nós analisamos aqui, é que ela está escondendo a sua identidade judia. É interessante que nós também escondemos, muitas das vezes, a nossa identidade cristã, e eu já vou explicar, para avançarmos no mundo. Ou seja, nós estamos camuflando e avançando e abaixando o tom da nossa fé entre os nossos amigos e entre aqueles ao qual nós convivemos. Para quê? Porque quando você olha para a questão de Esther, você entende muito bem o que eu estou dizendo. Ela abaixa esse volume da sua fé, afogando Radassa e alimentando e embelezando Esther até o ponto em que ela pode revelar quem realmente ela é e a que povo ela pertence. Enquanto isso, ela se manteve discreta para que não pudesse lhe acontecer nenhum mal, ok? Então aqui no tópico 1, nós vamos falar sobre Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. E agora eu quero deixar um recado muito importante, tá bom? Aqui nesse vídeo, no comentário fixado, o nosso irmão presbítero Murilo Alencar vai deixar um subsídio totalmente gratuito para os irmãos. E também, para quem quer conhecer a ferramenta EBD, o link também estará no comentário fixado e na descrição do vídeo para você, professor, para você, superintendente, para você, dirigente, conhecer esta ferramenta que tem um conteúdo maravilhoso aí, que tem um conteúdo que vai te auxiliar muito no seu desenvolvimento como professor, tá bom? Então não deixe de visitar aí o comentário fixado e na descrição do vídeo também vai estar lá todas as informações. Entre, confira
e adquira esse conteúdo que é maravilhoso. Amém? Então, vamos aqui continuar. O subtópico de número 1 vai dizer os bastidores do poder. Ambientes de poder costumam ser cercados de sentimentos facciosos. Essa palavra, esses termos aqui, sentimentos facciosos, nós vemos muito no nosso meio, né? No nosso meio, na nossa convivência. Na verdade, quando eu falo de sentimento faccioso, eu estou falando de um espírito parcial e separatista que está aí no meio de nós. E não somente no trabalho, e não somente na família. O autor também deixa bem claro, em alto e bom som, que nem mesmo no meio evangélico, e nem o meio evangélico escapa disso. Por quê? Sentimentos facciosos de divisão vão existir, continuarão existindo até a volta de Jesus. Por causa do quê? Por causa do poder, né? Por causa do nepotismo dentro da igreja, por causa da perpetuação do poder ministerial, há sim sentimentos facciosos que tentam inibir o crescimento do outro, tentam impedir que o outro cresça, tenta excluir aqueles que eles veem como adversário. Se esquecem que Jesus é o Senhor da igreja. Se esquecem que Jesus é o dono da igreja. Se esquecem que Jesus está vendo tudo. E ele vendo tudo, tomará conta de tudo aquilo que o ser humano faz, tá? Então, a mágoa, o rancor por uma ofensa ou atitude recebida de mau grado faz com que as pessoas tenham esse sentimento faccioso, tá bom? E aqui nós temos um exemplo de alguém que está dentro do palácio, dentro das mordomias do rei, que é Bigtan e Teres. Assuero tem esses dois servos e eles estão planejando um mal contra Assuero. E é interessante que Mordecai ouve de alguma forma ou fica sabendo e tem certeza dessa informação, e ele tem a informação. E eu quero passar 3 coisas importantes aqui para você avaliar. Primeiramente, dentro dessa situação de Bigtan e Teres, aprenda uma coisa. Primeiro, alguém tem a informação. Quem é que tem a informação? Quem tem a informação é Mordecai. Segundo, quem transmite a informação não é Mordecai, é Esther, porque ela recebeu a informação de quem tinha, e daí ela é quem transmite. Ela vai transmitir a quem? Ela vai transmitir a quem pode resolver, ou seja, ao rei Assuero. E assim nós entendemos e trazemos uma lição muito importante para cá. Por quê? Porque nós temos o hábito, e o mau hábito, na verdade, de ouvir ou presenciar e muitas das vezes querer resolver essa situação. Transmita essa informação para quem é de direito. E essa pessoa que recebe essa informação, passe ela para quem possa resolver de fato. Tem muita gente tentando resolver a situação e acaba complicando ainda mais, tá bom? O fato de ter sido promovida a uma posição elevada não envaideceu Esther. Ela não ocultou a informação, ela não pegou a informação para si, até porque ela recebeu a informação de Mordecai, então eu preciso conferir essa fonte é confiável? Eu posso confiar naquele que me falou? Então, ela tem a informação de uma fonte confiável e ela transmite ao rei. Então, imagine você passar uma informação que não é verdadeira e assim você ser punido igualmente àquele que viu ou supostamente viu a cena ou a situação. Então tome muito cuidado com aquilo que você ouve das pessoas, tá bom? Aquilo que as pessoas dizem que viu. Então passe para quem possa resolver para que essa situação torne-se a limpo, ok? Então
ela transmitiu ao rei a informação, dando-lhe o devido crédito, dizendo assim que Mordecai havia descoberto, tá bom? Então aqui nós entendemos todo esse cenário que nos traz aí algo bem interessante, tá? Então vamos lá. O subtópico de número 2 vai dizer a investigação. Embora possivelmente ela não imaginasse, houvesse uma investigação prévia, ou seja, a partir do momento em que foi contado para Assuero, automaticamente ele abriu uma sindicância interna para saber se os fatos que ele recebeu eram verídicos ou não, para que não se cometesse uma injustiça. E aqui a Bíblia vai dizer, Esther capítulo 2, versículo 23, que foi constatado que as informações eram verdadeiras e eles foram punidos. Ou seja, para aquele tempo, para aquela época, essa era a punição, morrer na forca. E assim, como questão de justiça, o rei dá a sua sentença para resolver a questão, tá bom? Então, dentro nesse momento, né, dessa história, Mordecai no momento não é de forma alguma recompensado, mas lá na frente nós vamos ver que a história dele será registrada. É conveniente que se busque comprovar toda acusação para não cometermos injustiça. Agir com base apenas no ouvir dizer estimula fofocas e torna o líder suscetível a manipulações, tá bom? Então tome muito cuidado com aquela ideia eu ouvi dizer. Se você não viu, se você não ouviu, se você não presenciou, uma coisa você pode fazer: leve a quem possa resolver, para que aquele que possa resolver tome as devidas providências para a averiguação do caso. Isso serve assim para nós dentro da nossa igreja, né? A justiça, o que é a justiça? Falamos aqui de justiça, injustiça. A justiça nada mais é do que a qualidade do que está em conformidade com o que é direito. A maneira de perceber, avaliar o que é justo. A virtude de dar a cada um aquilo que é seu e obter o equilíbrio. Então, falar de justiça não é falar de vingança. Falar de justiça não é falar de prejudicar. Falar de justiça é obter o equilíbrio, dar a sua devida sentença. Não uma sentença maior para um e uma sentença menor para outro. Não é por um julgo desigual, ou seja, esse eu não conheço, então eu vou punir ele com a maior severidade do mundo. E esse daqui que é mais chegado meu, eu não vou punir tanto porque eu o conheço, eu conheço seus pais, eu conheço seus filhos, enfim. Usa esses argumentos para não punir aquele que fez algo errado, tá bom? A injustiça, o que é a injustiça? É o que viola o direito da outra pessoa, ou seja, esse direito, né, ao qual nós temos em nosso cotidiano, né? Então, é a qualidade relativa à ilegalidade ou resultados imerecidos. Injustiça é você dar o resultado imerecido àquela pessoa. Então, Êxodo, né, capítulo 23, versículo de número 7, vai dizer o seguinte: da falsa acusação, o que você tem que fazer? Se afaste dessa falsa acusação. Não matarás o inocente, e o justo também não, e não justificará o culpado. Então, assim acontece em muitos casos. Você tenta justificar o culpado e tenta aniquilar, destruir, afastar, matar o inocente
e o justo. Subtópico de número 3, o registro dos fatos. Aqui, virando a página, na página 56, o ato de fidelidade de Mardoqueu e a importância que teve para o rei e seu reino ficaram registrados. Tanto é que Ester capítulo 6, versículo 1, vai dizer que naquela mesma noite o rei não conseguiu dormir. Então mandou buscar o livro em que se escrevia o que acontecia no reino e ordenou que os funcionários lessem para ele. E assim ele descobre e relembra na sua mente quem é que salvou a sua vida naquele dia em que Bigtan e Teres tentou, de alguma forma, assassinar o rei, tá? Então aqui, no capítulo 6, versículo 1, deixa muito bem especificado isso, tá bom? Então vamos lá. Amã é exaltado pelo rei. Tópico de número 2, tá bom? O subtópico de número 1 vai dizer um novo personagem. Amã era muito rico, né? Tanto é que lá na frente ele vai, através da promulgação da sua lei, matar todos os judeus, seja crianças, jovens, meia-idade, velhos, mulheres, enfim. Somente os bens seriam confiscados, mas a vida seria ceifada. E naquela oportunidade, ele oferece ao rei 345 toneladas de prata. E é muita grana, é muito dinheiro, é muita coisa, né? Tanto é que a ideia de dar essas 345 toneladas é por quê? Porque os bens dos judeus seriam confiscados e levados ao tesouro do império. Então, ele lucraria muito mais do que aquilo que ele estava oferecendo ao rei, e os irmãos bem sabem que o rei recusa esse valor que seria para custear, né, essa empreitada para se cumprir a lei, e o rei não quis saber e disse só o seguinte, extermine esse povo aí que você diz que é contra o império e contra as leis do rei. Então Amã era muito rico, já entra em cena sendo elevado acima de todos os príncipes. Flávio Joséfo vai dizer que ele é o quê? Um amalequita, porque ele é chamado de Agagita, né? Que é os descendentes de Agag, que eram os inimigos de Israel. Tanto é que se você pegar as referências que estão aqui, Êxodo capítulo 17 vai falar sobre o episódio de Refidim. Quando o povo está saindo do deserto, eles são atacados pelos amalequitas. E você vai ter também Números capítulo 24, e você vai ter aqui uma referência a 1 Samuel capítulo 15, que é onde o rei Saul poupa a vida do rei Agag, e quando Samuel vê que Saul preservou a vida do rei Agag e também dos animais e de tudo aquilo que era proveitoso, Samuel ficou muito furioso e fez justiça da maneira que deveria ter feito, e assim como Saul deveria ter feito, tá? Então Amã diretamente era descendente de Agag. Existe um detalhe em Deuteronômio que é muito importante, capítulo 25, versículo de número 18, que vai dizer o seguinte, preste muita atenção. Quando estavas cansado e exausto, e de surpresa e pelas costas, sem o menor temor de Deus, atacaram os desfalecidos que iam atrás. Quem é que atacou? Os amalequitas. Em vez de enfrentar a nação de Israel que estava saindo do Egito de frente, não. Eles atacaram por trás e pegaram justamente aqueles mais fracos, aqueles mais debilitados, aqueles que não podiam
realmente estar na frente da batalha, e isso para Deus foi inaceitável, tá? Então aqui nós temos um histórico, uma passagem bem antiga que marca esse momento. Então lá atrás você tinha Saul, que era descendente de Benjamim, e você tinha Agag. Aí, já no contexto da Pérsia, na casa da Pérsia, você tem aí o mesmo confronto. Só que lá atrás, Saul era rei, Agag também era rei. Saul tinha o poder de eliminar Agag. Agora é o contrário. Agora quem tem o poder de eliminar não é Mordecai, que é da descendência de Benjamim, da linhagem de Saul. Agora quem tem o poder de eliminar não é Saul. Agora é Amã, descendente de Agag. Então os papéis se inverteram conforme a história foi caminhando, tá bom? Então vamos aqui para o subtópico de número 2, um herói aparentemente esquecido. Então, antes de nós entendermos aqui, pularmos, na verdade, para o subtópico de número 2, fazer uma referência rapidamente ao capítulo de número 5, versículo 9 até o versículo 14, aonde mostra essa identidade de Amã também. Por quê? Porque Amã, no capítulo 5, estava saindo do primeiro banquete, que foi uma série de 2 banquetes, então ele saiu do primeiro banquete alegre e feliz. Mas quando ele saiu, encontrou Mordecai, e Mordecai não se curvou, não fez nenhum gesto de obediência. Então ele diz, porém, Mordecai não se curvou, não se ajoelhou ou fez algum sinal de respeito. E a Bíblia vai dizer que ele, morrendo de raiva, ele virou as costas e foi para casa. Chegando em casa, o texto vai dizer que ele chamou os amigos e a sua esposa Zeres. Chamando eles, Amã falou, olha como ele era vaidoso. Ele falou da sua riqueza, ele falou do número dos seus filhos, que ele tinha de filhos, ele falou das promoções que ele havia recebido do rei e como ele ocupava o maior cargo do império, o maior cargo do império somente abaixo do rei. Mas ele vai dizer que tudo isso que ele tinha, né? Tudo isso que ele conquistou, e ele ainda vai falar que ele era a única pessoa que havia sido convidado pela rainha Esther. Então isso deixou ele muito alegre, muito afoito e com o coração e com os olhos altivos. Mas ele vai dizer, mas tudo isso não me vale nada se continuar vendo o judeu Mordecai. Já viu aquela frase assim? A vingança é um prato que se come frio. Sabe por quê? Porque o ingrediente principal dessa vingança é a paciência. Então é esperar o momento certo, a hora certa, para poder agir e prejudicar alguém. Então, como ele tinha chamado a esposa Zeres e os seus amigos, eles deram uma solução e disseram o seguinte: mande fazer uma forca de 20 metros. Pela manhã você pede ao rei para enforcar Mordecai. Aí você poderá ir feliz ao banquete do rei. E sabe o que aconteceu? Ele gostou da ideia. O texto vai dizer que Amã gostou da ideia e mandou construir a forca. Tem muita gente assim, irmão. Tem muita gente assim, irmã, que quer o mal e às vezes não tem coragem de fazer. Mas quando recebe o empurrãozinho, a pessoa ela tem coragem e vai e pratica o mal. Assim acontece. Tome cuidado com essas pessoas invejosas, com essas pessoas maldosas. Não duvide de ninguém. Não duvide que alguém possa fazer um mal para você. Sempre desconfie. E na melhor das hipóteses, ore a Deus.
busque a Deus, para que Ele venha te livrar do homem mau, tá bom? Então vamos lá. Evitando um herói aparentemente esquecido, subtópico de número 2, nada mudou para Mordecai, apesar de seu ato heróico, tornou-se um herói aparentemente esquecido, né? Esther capítulo 2, versículo 23, vai dizer que o ato foi registrado, mas não foi recompensado até o momento, tá bom? Então aqui nós pulamos para o subtópico de número 3, porque aqui nós vamos falar sobre evitando frustrações. Quando nutrimos altas expectativas, e isso acontece muito na área ministerial, na questão do ensino, nós ficamos nutrindo muitas expectativas. Deus abre uma porta, faça isso, faça aquilo, e a gente fica naquela ansiedade e isso acaba nos prejudicando, tá bom? Tome muito cuidado com essas questões. A Bíblia vai dizer, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, tá? E não vos preocupeis, né, com o dia de amanhã, pelo que há vez de comer, pelo que há vez de beber, porque se o Deus que nós servimos cuida dos pássaros, cuida do lírio dos campos, imagine você que vale mais do que um passarinho, então fique tranquilo, aguarde em Deus que vai dar tudo certo em nome de Jesus, tá bom? Então, se você está gostando dessa aula nesse canal, deixa aí seu comentário, deixa aí o seu like, aquele like abençoado, aquele like do céu, tá bom? Que vai ajudar, que vai promover esse vídeo e vai chegar para mais pessoas aí, tá bom? Então vamos lá. Subtópico de número 3, evitando frustrações. Aqui nós vamos ver que o autor deixa bem claro, contentar com o que temos e não viver ambicionando coisas altas. Considerar merecer mais do que tem gera constante insatisfação e não contribui em nada para o nosso progresso, né? Então, quando algo dá errado, quando os planos não saem como o esperado, como você lida com isso? É uma pergunta, você pode fazer isso para a sua sala. Como você lida com as frustrações? Você entende que deveria ter acontecido de tal forma e segue a vida? É assim que você faz? Ou fica com raiva se perguntando o porquê não consegue esperar? Tá? Então nós devemos tomar muito cuidado com isso, a ansiedade, né? Principalmente nós pregadores, ensinadores, queremos alcançar mais, queremos conquistar mais, nós que somos líderes, queremos sempre estar à frente, mas entendendo que cada coisa tem o seu tempo. Deuteronômio capítulo... aqui eu já falei, né? Frustrações. As frustrações, elas geram sensações negativas, correto? Isso é fato. Mas, entenda uma coisa, pense pelo outro lado, tá bom? Dessas frustrações. Frustração gera tristeza, gera angústia, gera depressão, gera ansiedade, gera uma série de fatores que pode te prejudicar na vida espiritual, na vida social, na vida familiar, tá bom? E na vida ministerial. Então tome muito cuidado, tá? Essas frustrações podem gerar doenças, o corpo sofre, o corpo responde a essas emoções. Então as frustrações, elas geram sensações negativas. Mas o ser humano, pense assim, o ser humano se tornará mais consciente. Consciente do quê? Das suas tarefas, do seu modo de ser, dos seus relacionamentos. Ele vai entender que nem tudo vai dar certo na vida. Ele vai entender que nem tudo ele vai conquistar. Ele vai entender que nem tudo vai dar certo. Ele vai entender que o agir é de Deus, que o mover é de Deus, que o tempo é de Deus. Então as frustrações, na verdade, elas nos moldam e nos capacitam. Então é importante nós sabermos lidar com essas emoções que as frustrações geram. E o que é que nós podemos aprender dessas frustrações? Isso é um ponto importante. Então, analise. Eu vou falar uma coisa importante, mais importante ainda.
deixar de fazer algo por medo de se frustrar é perigoso. É muito mais perigoso, se existir essa palavra muito mais, né? É mais perigoso do que você fazer e se frustrar. Porque quando você faz e se frustra, você aprende. Mas quando você não faz por medo de se frustrar, você acaba entrando no looping, né? Então isso é muito perigoso, isso é muito prejudicial. Então você não acredita mais que a sua sala vai crescer, você não acredita mais que a sua sala, que a sua igreja vai crescer, você passa a não acreditar que as coisas vão dar certo, que vai dar certo, que o seu ministério vai crescer, ou seja, há uma paralisação da sua vida ministerial, social, econômica, profissional, ou seja, há um congelamento de tudo que você está fazendo, tá bom? Está gostando aí da aula? Deixe o seu like aí, tá bom? Vamos lá. Tópico de número 3, a resistência de Mardoqueu e o ódio de Amã. Assuero ordenou que todos os seus servos se curvassem e se prostrassem diante de Amã. Mardoqueu não se curvava e nem se prostrava. Vamos entender uma coisa. Em um dia, Mardoqueu salva a vida do rei após ouvir planos e ter certeza desse plano, comunica a rainha Esther e a rainha Esther comunica ao rei. O rei abre uma sindicância interna e a sindicância interna descobre que eles querem matar o rei. Num dia, ele quer salvar a vida do rei. No outro dia, ele não quer mais obedecer à ordem do rei. O que está acontecendo aqui? Tá? O que está acontecendo? O que está acontecendo é que princípios éticos, morais e religiosos e históricos estão envolvidos nessa questão. A ideia não é não obedecer ao rei. É o quê? É saber que a ordem do rei é concernente a uma pessoa que muito provavelmente Mordecai já conhecia, que tinha um histórico ligado à sua etnia. E é interessante que nós vamos aprender mais para frente, né, nas outras aulas, mas os súditos que estão junto com Mordecai perguntam para ele, olha, por que você não se curva perante a ordem dada pelo rei? E durante vários dias eles insistem com Mordecai para que ele diga o porquê que ele não está fazendo. E nesse momento, reparem no texto que Amã não estava ligado. Amã não estava ciente do que estava acontecendo e muito menos sabia quem era Mordecai ou tinha familiaridade com ele. Mas o texto vai dizer que os servos foram até Amã contar que Mordecai não se curvava e não se ajoelhava perante Mordecai porque ele disse que era judeu. E aí o Amã passa por um momento perto dele e vê, aí sim, primeiro ele fica sabendo, depois ele comprova, porque a Bíblia vai dizer que ele vê Mordecai não se curvando perante ele. E como a ira dele aumentou vendo aquela situação, ele percebeu que matando ou mandando matar Mordecai não resolveria o problema, porque Mordecai era apenas uma peça do tabuleiro. E se ele matasse Mordecai, mandasse matar, outros surgiriam. Então qual é a ideia? Exterminar todos os judeus e assim acabar com esse problema, tá? Então é interessante que você pode subir uma questão assim, olha, Mordecai, você já se dobrou para tanta coisa, agora não é hora de arrumar problema. Quantas pessoas já te incomodou com essa frase? Para que falar isso? Para que fazer isso? Fica quietinho aí, irmão.
não fala isso, não faz isso, isso vai te prejudicar, isso não vai dar certo, eles vão te queimar, eles vão fazer isso, eles vão fazer aquilo, seja no trabalho, seja na família, seja na igreja, acontece isso, mas Mordecai tinha um posicionamento muito concreto sobre a sua condição, quem ele era e a quem ele servia. Então, nessa questão, devemos agir, sim, com lealdade aos governantes, como bons cidadãos, mas desobedeceremos se as ordens é desobedecer a lei de Deus, tá? Não tinha nenhum problema. Quantas vezes eles se encurvavam perante o rei, né? E isso nós vemos na Bíblia. Mas existia valores éticos e morais ali e religiosos envolvidos nessa relação de Amã com Mordecai. O problema de Mordecai não era com a ordem do rei, mas sim o que resultaria da ordem do rei após ele se encurvar perante Amã, tá bom? Aqui, ainda continuando, o Agagita encheu-se de furor, não apenas contra Mardoqueu. Seu ódio foi extensivo a todos os judeus, né? Então, é interessante que o texto vai dizer aqui que a grande questão é: vamos chegar até Amã, vamos contar para ele, para ver se a palavra dele se sustenta, né? É nessa hora que eles viram que Mordecai tinha palavra. Você cristão, você professor, tenha palavra. Aquilo que você faz, sustente. Aquilo que você fala, sustente. Não vem com aquela ideia assim: ah, eu não falei, ah, eu não disse isso, ah, eu não fiz isso, sendo que você fez, falou. Então tome muito cuidado com aquilo que você fala. Se você falar alguma coisa, sustente. Seja homem, seja cristão, seja um homem de Deus, sustente a sua posição, tá bom? E aqui a ideia era essa: vamos contar para Amã para ver se ele é isso tudo mesmo que ele está falando, né? Vamos ver se ele vai arredar, né? E assim aconteceu, que ele não se arredou e ele continuou firme no seu propósito. Ele não se encurvava, ele não se ajoelhava e não prestava nenhum tipo de gesto de obediência a Amã, tá bom? Então vamos lá. Subtópico de número 3, inimizades intergeracionais. Amã, nós vamos ver que além de se sentir ferido em seu orgulho, é possível que Amã estivesse agindo movido por uma inimizade histórica, né? Flávio Joséfo diz isso, o que confirmaria sua descendência de Agag, o rei amalequita morto por Samuel, tá? Então aqui o autor diz que Deus nos guarde, Deus guarde o nosso coração de toda inimizade e porfia. A vingança não nos pertence, tá bom? Então, nessa questão da vingança, nós temos que tomar muito cuidado, tá bom? O narcisista, ele tende a fazer o que for preciso para atingir os seus objetivos. Amã, ele adorava, ele gostava do poder e do prestígio da sua posição e ficou muito enfurecido e ferido por causa da posição de Mordecai. Ele adorava a sua autoridade, adorava o seu poder e adorava as pessoas reverenciando-se perante ele. Então ele ouviu e viu o contraditório. É interessante que às vezes nós paramos para pensar nessa questão aí, e às vezes acontece muito nas reuniões eclesiásticas, a pessoa fala, o líder fala, e ele não quer ouvir o contraditório. Quando ele ouve o contraditório e ele não tem argumento, o que ele faz? Ele dá uma carteirada. Ele impõe a sua posição, o seu cargo, a sua função em cima do contraditório. Então o líder ele deve estar apto a ouvir o contraditório,
Porque às vezes no contraditório ele consegue achar uma solução para uma causa, ele consegue achar uma saída, um outro caminho, né? Então tome cuidado, líder. Você precisa também de ouvir o contraditório. Isso faz bem. Não é o seu pensamento, não é o seu querer. Você está para guiar o povo, tá bom? E ouvir também. Então, encerrando aqui, muitos anos depois, ali está um agagita, um descendente do rei Agag, o velho inimigo de Israel. E ele tem o poder e a glória do Império Persa ao seu dispor. E ali está um descendente de Benjamim, tribo de Saul, que perdeu o reinado por não ter matado Agag, de onde vem Amã. Amém, meus irmãos? Eu agradeço a oportunidade de ter compartilhado esse momento especial, tá? Agradeço mais uma vez ao presbítero Murilo Alencar pela oportunidade, pela graça que ele tem nos dado de estar participando do seu canal, Abra a Jaula. É um canal muito maravilhoso, ao qual eu sou inscrito também, tá bom? Pego muita coisa legal dele e aplico também aí nas minhas aulas, tá bom? Deus abençoe você, sua casa e sua família. Fique com Deus aí e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.